Bom dia, meu querido amigo irmão. Bom dia, minha querida amiga irmã. Também hoje eu gostaria de me dirigir a você, querido jovem, querida jovem. Como vocês estão? Graças a Deus estamos aqui mais essa manhã com o nosso coração grato por estarmos vivendo mais este momento, estarmos aqui tendo este privilégio de nos aquietarmos mais uma vez diante da mesa de Jesus. Estamos aqui diante de um banquete onde nós podemos comer uma comida e beber uma água, que é uma água diferente, né? O pão e a água por si só já são alimentos maravilhosos e nós estamos aqui para comer e beber de um pão não físico apenas. Nós estamos aqui para comer o pão da vida e beber da água da vida. A palavra de Deus, ela tem essa promessa, né? Que o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao homem. O Senhor também fez uma promessa para aquela mulher, né? Que ela, que ela, ela estava querendo beber de uma água, que essa água física, ela tornaria ter sede. Mas o Senhor, ele tinha uma água para lhe oferecer, que essa água que Jesus tinha para oferecer a ela, não somente ia lhe saciar a sede, mas ia também se tornar nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, meu amigo, amado amigo irmão, minha amada amiga irmã, querido jovem, querida jovem, nós estamos aqui desfrutando deste privilégio de podermos aquietar em um lugar onde nós podemos falar sobre essas coisas, falar de uma maneira íntima daquilo que não é visível aos olhos nus, não é visível aos olhos humanos, para sermos bem sinceros, não é palpável apenas com as nossas mãos físicas, mas é algo da esfera espiritual. Um dos benefícios que nós estamos compartilhando aqui, que tem se tornado algo que tem sido norte na nossa vida, é essa maneira de vermos a vida para além da ótica humana. Eu não me canso de falar isto, porque na verdade isso é algo que nos refaz a cada dia. Quando esse portal da fé abriu para nós, né? Que nós passamos a enxergar a vida a partir da fé, no mínimo a nossa existência, ela desfruta agora por um lado, de segurança e por outro lado, de prazer. É por meio desse portal da fé, de enxergarmos com os olhos da fé, é que nós nos vemos, meu amado amigo irmão, amada amiga irmã, querido jovem, querida jovem, que nós nos vemos aqui na presença de Deus. Cada um de nós gozando deste privilégio de estarmos na presença de Deus, neste lugar onde há delícias para sempre, nesse lugar onde nós podemos comer e beber de um pão que sacia a nossa fome espiritual, de uma água que sacia a nossa sede espiritual. Nós estamos gratos porque Isaías capítulo 53, versículo 6, ali descreve a situação do homem, né? O homem, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. A nossa experiência, o nosso encontro com o Senhor, né? Naquele dia que nós ouvimos e entendemos a graça de Deus na verdade, e naquele dia que nós nos sentimos filhos de Deus, nós fomos achados em um lugar. A palavra de Deus fala que nós fomos transportados para o reino de Deus. A Bíblia fala que, Colossenses 1,13, que naquele dia que o Senhor entrou no nosso espírito,
Nós lemos em João que o Senhor ele veio para dentro do homem e habitou no homem. Naquele dia, o Senhor ele nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Essas coisas espirituais, amados e queridos, estão se abrindo para nós agora e enchendo o nosso coração de esperança, enchendo o nosso coração de alegria. É algo, o sobrenatural de Deus, ele nos deixa nesse estado de alegria indizível, né? Faz-nos muito bem enxergarmos com os olhos da fé. A palavra de Deus fala que os mandamentos do Senhor são medicina para o nosso corpo. E nós trocamos a palavra medicina por saúde. Então, quando nós passamos a olhar a vida a partir dessa ótica, nós começamos a desfrutar de saúde e com os nossos olhos espirituais abertos. A palavra de Deus fala que agora nós nos tornamos espirituais, nós podemos entender as coisas do espírito, coisas que estão para além da nossa capacidade humana de sondar, mas agora nós podemos sondar. E Isaías 53, versículo 6 fala que cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Graças a Deus por nós nessa manhã podemos enxergar deste lugar e podemos declarar que cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas isso está falando da nossa experiência pessoal. Cada um de nós tínhamos um dia, né? Nós desfrutamos de uma liberdade de ir e vir, que todos nós, como seres humanos, como seres racionais, ó, como esse ser ensinável, nós gozamos desse privilégio de sermos livres. Cada um de nós temos a nossa liberdade, mas Isaías 53 fala que existe um caminhar, existe uma liberdade que ela é conhecida como desviar pelo seu próprio caminho. Graças a Deus eu não sei como que essa palavra chega ao seu coração, meu amigo, mas a direção que essa palavra nos dá é que de muitas vezes a nossa caminhada é de desviar pelo seu próprio caminho. A nossa aquietação diante de Deus, nós chegamos na presença de Deus, dessa caminhada de cada um se desviar pelo seu próprio caminho. Como eu louvo estar falando isso, eu amo falar isso, porque essa também é a minha experiência. Naquele dia que eu estava desviando pelo meu próprio caminho, que eu me encontrei comigo mesmo, né? Fui eu e eu, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, eu e o meu mundo, né? Um dia também eu estava caminhando pelo meu próprio caminho e eu me peguei desviando pelo meu próprio caminho. E aí eu pude sentir em mim, né? Na verdade, o peso da minha liberdade foi creditado na minha conta, o peso, o débito da minha liberdade, na minha liberdade. Igual nós temos sempre falado, né? Que a história ela se repete. A experiência de Agur, né? Ele, ele foi caminhando, caminhando, tendo as suas experiências, até que um dia Agur percebeu que ele não estava fazendo boas escolhas, que as escolhas que ele estava fazendo o estava desfigurando como ser humano. E essa também, meu amigo irmão, era a minha experiência, essa experiência dessa liberdade que me permitia eu ir e vir, mas ela se tornou para mim, na minha experiência pessoal, uma experiência de desviar-me pelo meu próprio caminho. E como nós somos gratos, né, por nós estarmos aqui, podendo falar desse lugar onde nós nos encontramos, né? João 11, João capítulo 11, versículo 49 e 52, ali está escrito, né, que esse Deus, ele, que é Jesus, ele morreu
para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, desviando pelos nossos próprios caminhos, né? Cada um de nós chegávamos em destinos diferentes, cada um de nós com a nossa liberdade, chegamos, cada um de nós em um nosso destino. E graças a Deus, na minha experiência pessoal, o lugar onde eu cheguei, né, eu precisei ter um encontro com o Senhor. Onde eu estava, eu caí em uma situação que eu precisava de ser salvo dela. E neste momento que eu me caí nessa situação, que eu precisava de ser salvo, foi aí que nós tivemos aquela experiência de encontrarmos a graça de Deus na verdade. E de posse da graça de Deus na verdade, que é a nossa experiência agora de termos comunhão com Deus, mas entre nós e Deus existe agora a Bíblia, a palavra de Deus, como esse livro, né, que traz para nós o falar de Deus. E quando o Senhor falou, quando nós lemos a palavra de Deus e que ela falou ao nosso coração, naquele momento, pessoalmente, eu quero crer que essa também seja a sua experiência, nós passamos a ouvir a voz do Senhor. E a promessa do Senhor que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. João capítulo 10, versículo 27 e 28, mostra esse relato, né? De nós agora, chegando dos nossos próprios caminhos, ouvindo a voz do Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E desde aquele momento que nós passamos a tomar a palavra de Deus e permitir que a Bíblia Sagrada se torne a palavra de Deus para nós, nós passamos a ouvir a voz de Deus e seguir o Senhor Jesus. E é nessa caminhada agora de ouvir, de tocarmos na palavra de Deus e permitirmos que ela se torne o falar de Deus para nós, é que nós nos percebemos em um lugar seguro, que a palavra de Deus fala que nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Isso, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós estamos aqui falando, né? O Lucas 17, do 20 e 21, fala que não vem o reino de Deus com a visível aparência. Nós falamos que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Mas isso, meu amigo irmão, minha amiga irmã, não é algo que acontece assim de uma maneira visível. A palavra de Deus fala que nós que somos espirituais, o que está acontecendo conosco nessa nossa caminhada de estarmos agora ouvindo a voz do Senhor Jesus como ovelhas do seu pastoreio, estarmos aqui seguindo o Senhor. Algo está acontecendo conosco na esfera espiritual, não é na esfera visível. O Senhor mesmo advertiu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com a visível aparência. Isso até é muito sutil, né? Muitas das vezes a gente precisa ver para crer. Mas toda essa mudança que está acontecendo no interior do homem, essa revelação de que hoje nós estamos agora no reino de Deus, que nós estamos aqui agora no reino dos homens, mas vivendo a realidade do reino de Deus aqui nessa terra, isso não é algo visível. Na verdade, isso não é algo visível quando nós não olhamos com os olhos da fé. Mas quando nós olhamos os olhos da fé, nós passamos a perceber que existe algo de muito glorioso acontecendo. Existe algo, meu amigo irmão, minha amiga irmã, muito glorioso acontecendo nessa terra. A palavra de Deus fala que o reino de Deus está sendo estabelecido nessa terra.
Na oração do Pai Nosso, o Senhor orou: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Desde aquele dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que nós chegamos de desviar pelos nossos próprios caminhos. Desde aquele dia que nós ouvimos a voz do Senhor, desde aquele dia que nós fomos reunidos espiritualmente em um só lugar, uma obra bela está acontecendo conosco. Graças a Deus por isso, algo começou a acontecer, mas não é algo visível, repito, não é algo visível, é algo que é sutil, que nós precisamos perceber, mas a nossa sensibilidade espiritual. Olha que fala Efésios capítulo 3, versículo 3. Olha, para saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O Senhor Jesus, ele declarou em Mateus, né? Eu edificarei a minha igreja. Nós não estamos falando agora que nós estamos, não, o reino de Deus, ele chegou aqui, mas não de uma maneira visível. E esse reino de Deus, essa maneira invisível, esse reino que existe de uma maneira invisível, ele é conhecido na palavra de Deus como a igreja. E se nós pensarmos um pouco sobre a igreja, né? Falando da igreja como esse reino de Deus, este lugar para onde nós somos transportados, para onde nós chegamos de estar desviando dos nossos próprios caminhos, onde nós chegamos por sermos conduzidos, por, por termos nos tornado ovelhas do Senhor, que ouvem a sua voz, este lugar que é conhecido na palavra de Deus como igreja, né? É o lugar onde hoje, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que tem a realidade dessa porção da palavra de Deus de Efésios capítulo 3, versículo 6, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A palavra de Deus fala que Jesus, ele veio como príncipe da paz. Quando o Senhor veio nessa terra, a terra era dividida em, em, em dois povos. Um era o povo de Deus e o outro era o povo alheio a Deus. E esse povo de Deus, a palavra fala que eram os judeus, que eles tinham, né, a eles foi dada os oráculos de Deus, ou seja, eles eram aqueles que tinham a liberdade de se aproximar de Deus, eles eram conhecidos como o povo da promessa. E alheio a eles estavam todos os povos que eram considerados como gentios. E os gentios, eles eram considerados uma raça inferior, né? Eles estavam abaixo do padrão para ser reconhecido como ser humano. Então, essa era uma separação física. Então, quando o Senhor Jesus veio, ele veio como príncipe da paz. Agora, não importa se é judeu ou se é gentio, agora em Cristo Jesus, todo, tanto judeu quanto gentio que se desvia pelo seu próprio caminho, a eles está sendo dada também a liberdade de reunir em um só lugar como povo de Deus e não mais andar dispersos. Agora os judeus e os gentios, eles foram transportados para um só lugar, que é o reino de Deus, que hoje, né, é um estado espiritual. Nós falamos do reino de Deus está sendo estabelecido aqui nessa terra, mas esse é algo totalmente da esfera espiritual, não é algo que vem com a visível aparência. Agora, onde que entra a igreja aqui, meu amigo irmão, minha amiga irmã?
que é a igreja, né? Esse reino de Deus, primeiramente, que é invisível. Mas o reino de Deus também ele é prático. O reino de Deus, que é a igreja, hoje ele tem uma expressão prática. Essa expressão prática desse reino de Deus, que é a igreja de Deus, ele tem uma expressão prática nas comunidades de fé. A sua comunidade de fé, meu amigo irmão, minha amiga irmã e querido jovem, querida jovem. É essa expressão física do reino de Deus. Hoje, a comunidade de fé, que é a igreja, né? Ela é essa expressão prática do reino de Deus. E é nesse lugar, nesse ambiente, que nós temos essa realidade espiritual, meu amigo irmão. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha, e o versículo 9 fala assim, o versículo 8 fala assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora, nessa expressão, nessa comunidade que expressa a sua fé, que é conhecida como a igreja, qual é o privilégio que nós temos? O que esse ambiente faz conosco, meu amigo irmão? O que o ambiente de igreja faz conosco? Hoje nós precisamos olhar a igreja, mas com esses olhos espirituais. Espiritualmente falando, a igreja, ela é este lugar para onde os filhos de Deus foram transportados espiritualmente. Hoje, todos nós estamos habitando em um só lugar, que é o reino de Deus, mas que tem uma expressão prática como comunidade de fé, conhecido como igreja. Então, no versículo 1, no versículos 8 fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E versículo 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha, presta atenção no versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Nós não falamos que nós chegamos aqui e que cada um de nós desviávamos pelo nosso próprio caminho. Agora no versículo 10 fala que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Algo lindo, meu amigo irmão, algo belo, minha amiga irmã, meu querido jovem, minha querida jovem, acontece nesse ambiente conhecido como igreja. A multiforme sabedoria de Deus. A nossa experiência de vivência nesse ambiente conhecido como igreja. É a coisa mais linda de nós vermos, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, cada um de nós agora, que não estamos mais errantes, que estamos agora congregados neste lugar, que é o reino de Deus, que é essa, que na expressão prática, ela é essa comunidade de fé, nós podemos palpar agora esse Deus trabalhando no coração das pessoas, né? A multiforme sabedoria de Deus, ela se torna conhecida agora, porque nós podemos palpar isso na vida das pessoas. Então, quão encorajador é isso? Nós vemos pessoas, né, se refazendo, pessoas se reencontrando, pessoas tendo um norte. Esse ambiente, meu amigo irmão, é essencial para a vida de todo aquele que se diz cristão, que é de profissão de fé cristã. É um ambiente que nos refaz, né? O versículo 16 fala assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Nesse ambiente que nós, nessa comunidade
que nós hoje entendemos que é a expressão prática da igreja, né? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. O que é visível nesse ambiente hoje é o trabalhar do Espírito Santo no coração do homem, fortalecendo o homem. Lá no início não falou que cada um de nós desviava pelos seus próprios caminhos. Agora, na comunidade de fé, nós recebemos uma direção para a nossa vida. É nos mostrado uma direção segura. É nos mostrado essa maneira de ver que é estar na presença de Deus e agora nos ajustarmos com a vontade de Deus, né? Versículo 17 fala assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, nesse ambiente que é a comunidade de fé, que é a expressão prática da igreja. Não esqueça disso, meu amigo irmão. O reino de Deus hoje, ele está no nosso meio, mas ele não veio com aparência visível. O que torna esse reino de Deus palpável é a comunidade de fé, que é a expressão prática da igreja. E nesse ambiente, nós estamos aqui, é um ambiente que promove a fé. E a fé, ela nos faz perceber, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nesse ambiente de comunidade, meu amigo irmão, minha amiga irmã, a cada dia nós somos mais arraigados e alicerçados. Existe, não falou no versículo anterior, mediante o seu espírito no homem interior, hoje o Espírito Santo habitando no homem. E nós falamos outro dia que esse espírito agora, ele coloca uma direção na vida do homem. A função do espírito como outro consolador, a palavra de Deus diz, que é nos guiar a toda a verdade. Nós estamos aqui sendo guiados a toda a verdade. E para onde o Espírito Santo guia o homem, meu amigo irmão, o resultado disso é que ele se encontra arraigados e alicerçados. O contrário disso, segundo a palavra mostra, é nós nos desviar e andar errante. Não foi essa a experiência do passado? Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Agora, nesse ambiente de comunidade, por meio da ação do Espírito Santo no nosso coração, nós estamos tendo a experiência de sermos arraigados e alicerçados em amor. Quanto mais o tempo passa, a palavra de Deus fala que nós estamos aqui sendo tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quanto mais o tempo passa, nós estamos aqui pisando em um terreno firme. No livro de Hebreus relata que nós recebemos por herança um reino inabalável. Então, aqui nessa terra, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querido jovem, querida jovem, é um lugar totalmente abalável. Na verdade, nós estamos aqui, somos vítimas das circunstâncias, mas espiritualmente falando, não é abalável. Nós estamos agora, como igreja de Deus, nós estamos aqui sendo arraigados e alicerçados em amor. O que produz esse arraigar e esse alicerce? O que produz essa segurança para nós agora que somos filhos de Deus? A palavra fala, a fim de poder de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que nos arraiga e que nos alicerça, meu amigo irmão, é esse dia a dia agora nós estarmos sendo tomados de toda a plenitude de Deus. Olha como interessante o assunto, os assuntos espirituais, principalmente olhando dessa ótica agora de nós estarmos em uma comunidade de fé, e agora nós estamos ali recebendo algo que nos arraiga e que nos alicerça. E o que na prática, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nos arraiga e nos alicerça? O que nos arraiga e nos alicerça? O que dia a dia
a palavra de Deus diz que nós recebemos por herança um reino inabalável. E o que realmente nos torna participantes deste reino inabalável e que também tem se tornado esse poder em nós, é o que fala o versículo 19, olha, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Esse conhecimento, meu amigo irmão, conhecer o amor de Cristo, quando nós, né, na nossa caminhada, dia a dia, começa a se tornar claro para nós a percepção do amor de Cristo, isso se torna para nós esse alicerce, esse firme fundamento é que nos permite andar não arraigados e alicerçados em amor e conhecer o amor de Cristo. O que nos fazia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, andarmos errantes e desviando pelos nossos próprios caminhos? É esse senso de percepção de que nós somos amados. Não sei qual é a sua experiência, meus queridos, mas naquele dia que eu me percebi amado por Deus, o dia que eu percebi que existe um Deus que me ama, um dia que eu percebi que esse Deus ele se tornou o caminho, a verdade e a vida, o dia que eu percebi que espiritualmente hoje eu estou congregado juntamente com aqueles também que estão vindo de andar errantes e desviando pelos seus próprios caminhos, naquele dia, meu amigo irmão, a minha vida ela começou a andar. Naquele dia que eu me percebi sendo amado por Deus, o que veio a partir daí é lucro, que na verdade tudo o que eu realmente necessitava é essa percepção de que eu sou amado por Deus, de que esse Deus tem planos para a minha vida, que a minha existência ela foi planejada por esse Deus, que esse Deus ele é o maior interessado que as coisas caminhem, porque ele tem planos, a palavra de Deus fala que esse Deus ele tem um desejo que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, queridos jovens, queridas jovens, esse Deus ele tem um desejo no seu coração. E o desejo do coração de Deus é que todo homem seja salvo e seja salvo, né? Todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E o conhecimento que Deus espera que nós conhecemos, ele é este. Primeiro, se sinta, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querido jovem, querida jovem. Se sinta amada por Deus, amado por Deus. Se sinta debaixo dos olhos do Senhor. Se sinta debaixo dos cuidados amorosos do Senhor. E agora, nesse ambiente que nós estamos, né? Graças a Deus, esse ambiente que nós estamos agora reunidos, que é a comunidade de fé, existe algumas coisas que nos fazem muito bem, né? Existe algo que nos fazem muito bem. Existe algo que produz saúde para nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 fala: onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Agora, nesse ambiente de comunidade, meu amigo irmão, existe o Espírito do Senhor agora habitando em nós, que nos dá liberdade. Não sei qual que é a sua experiência de liberdade, sua experiência de libertação, mas como é maravilhoso agora essa experiência de estarmos aqui sendo tomados de toda a plenitude de Deus e essa plenitude de Deus encontrando o nosso coração, ela nos faz a proposta, né, de trocar toda a nossa experiência por aquilo que é amável, por aquilo que é de boa fama. Na verdade, está acontecendo, meu amigo irmão, minha amiga irmã, com cada filho de Deus, dentro desse ambiente de comunidade, uma troca, né? Nós estamos aqui trocando a nossa velha maneira de viver, né? Aqui não fala como nós chegamos aqui.
cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Aqui não fala que cada um caminhava pelo seu próprio caminho. O caminho que cada um de nós caminhávamos era um caminho de desvio. Então, cada um de nós, quando chegamos aqui, nós chegamos desviados, desviados da verdade. E agora existe neste ambiente esse poder que opera em nós, que é o Espírito Santo de Deus agora trabalhando a nossa pessoa. E qual é a nossa experiência de estarmos agora sob os cuidados do Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus deixa clara, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós estamos agora nesse ambiente, meu amigo e irmão, entregues aos cuidados do Espírito Santo de Deus, agora experimentando dia a dia liberdade. Nós precisamos ter olhos bons, meu amigo irmão, minha amiga irmã, porque essa libertação, ela acontece no período da nossa vida, no decurso da nossa caminhada aqui. Todos os dias, não existe ainda ninguém pronto. É dia a dia. Nós não falamos que agora nós estamos aqui sobre os cuidados da nossa consciência, que ela se tornou pura. A nossa consciência agora nos arguindo é que produz essa libertação. Essa libertação ela é produzida, meu amigo irmão, minha amiga irmã, quando nós começamos, né, a sermos interpelados, né? Nós somos interpelados pela nossa consciência, aí a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, as nossas práticas, elas são arguídas, mas de uma maneira tão doce, né? A palavra de Deus ela mostra essa direção, né? Dessa libertação, ela acontece de uma maneira tão prazerosa. Essa, a palavra fala sobre a liberdade da glória dos filhos de Deus. É algo, o que é a liberdade da glória? É algo que dia a dia nós vamos experimentando. A hora que nós menos esperamos, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querido jovem, querida jovem, nós estamos aqui tendo a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, as nossas práticas, porque esse Espírito que está habitando em nós agora e nos dando liberdade, ele começou a trabalhar em nós essa libertação e dia a dia nós estamos sendo convidados a pensar de uma maneira nova. A palavra fala, não pense de si mesmo além do que convém. Como é bom isso, nós não pensarmos de nós além do que convém. Por um lado, pensar de nós, que nós somos filhos de Deus, que esse Deus tem cuidado de nós, que esse Deus nos ama, tem pensamentos mais altos e planos de paz para a nossa vida. Essa é a maneira de nós pensar de nós mesmos, não pensar além do que convém. Também nós levamos isso para o nosso relacionamento interpessoal. Nós estamos aqui considerando as pessoas, porque nós estamos na igreja. A nossa maneira de olhar agora as pessoas é diferente. Nós olhamos as pessoas com os olhos bons, e quando nós olhamos as pessoas com os olhos bons, nós fazemos bem para nós mesmos, e o nosso estar bem faz bem para aquele que está próximo a nós. Tudo isso é possível, porque agora nós estamos em um ambiente onde o Espírito de Deus tem liberdade de agir. Romanos capítulo 12 fala assim, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós não falamos que a comunidade de fé agora, ela é a expressão prática do reino de Deus, né? Quando nós estamos na comunidade de fé, nós recebemos esse convite, de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora há em nós, né, na comunidade de fé, como aquele que foi remido,
que não tem mais os seus pecados agora te prendendo, os seus pecados a todo instante recebe tratamento. Nós não estamos aqui para pecar, embora muitas das vezes pecamos, mas nós não estamos aqui para pecar. Nós estamos aqui para sermos bênção na nossa vida e bênçãos também naqueles que estão próximos a nós. A ação desse Espírito em nós e essa disposição aqui, olha, de rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, é uma prática consciente que nós fazemos. Essa é a expressão prática de liberdade. Essa é a maneira prática de esse Espírito nos libertar. Onde é o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então, dentro desse ambiente, nós estamos aqui dando testemunho de que o reino de Deus, ele é visível nessa terra. Por um lado, o reino de Deus, ele vem com visíveis, com não vem o reino de Deus com visível aparência, mas diante da ação, da obra transformadora do Espírito Santo em nós, e desse Espírito agindo em nós, na verdade, em nós, que esse Espírito de nos consagrar ao Senhor, de fazermos isso de uma maneira consciente, cada um de nós, como comunidade de fé, nós estamos aqui na prática, dando testemunho de que a igreja, ela é o reino de Deus. A igreja é esse lugar para onde nós somos conduzidos, de estarmos andando errantes e desviando em nossos próprios caminhos. Mas o Senhor, agora, Ele nos reuniu nesse ambiente, que é um ambiente espiritual, que tem uma expressão prática como igreja. Quando eu me consagro, quando eu cuido de mim, quando eu cuido de pessoas. E outra coisa que nós desfrutamos, e não vos conformeis com este século, quando nós vivemos até mesmo como esse revolucionário, de não aceitar aquilo que nos conduz à vida e à piedade, de não aceitarmos aquilo que nos faz bem, aí sim nós estamos dando testemunho do reino de Deus. Que privilégio, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós estarmos aqui falando desses assuntos que nos trazem tanta esperança. Agora o reino de Deus, ele veio para a terra. Nós estamos agora no reino dos homens, vivendo na realidade do reino dos céus. E agora nós estamos aqui nesse ambiente conhecido como igreja, onde nós estamos dia a dia conhecendo o amor de Deus. Quando nós conhecemos o amor de Deus, nós passamos a dar valor e a valorizar a nossa existência. Quando nós passamos a conhecer o amor de Deus, nós olhamos aqueles que estão ao nosso redor de uma maneira diferente, nós olhamos com olhos bons, e isso permite-nos respeitar as pessoas, isso nos permite honrar as pessoas. E esse ambiente também de nós estarmos aqui apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus, faz com que eu faça bem para mim mesmo e faça bem àquele que está próximo de mim. E nessa maneira e deste modo, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós estamos aqui contando os nossos dias agora, dando testemunho de que o reino de Deus chegou. E hoje, por meio da Igreja de Deus, nós podemos ter essa expressão prática de darmos o testemunho que nós estamos no reino dos homens, mas a nossa vida, de fato, ela está acontecendo no reino dos céus. Nós estamos no reino dos homens, mas nós somos totalmente influenciados pelo reino de Deus. E ser influenciados pelo reino de Deus é nós estarmos aqui vivendo nessa terra, mas sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, e que a palavra de Deus diz que é guiados a toda a verdade. E nessa experiência de estarmos sendo guiados a toda a verdade, nós estamos aqui existindo de uma maneira prática como filho de Deus, como aquele que um dia encontrou com o Senhor, se desviava pelo seu caminho, mas foi achado. E esse Deus agora, ouvindo a voz desse Deus, nós estamos sendo guiados a toda a verdade e dando esse testemunho, meu amigo irmão, minha amiga irmã,
querido jovem, querida jovem, que o reino de Deus já chegou na nossa vida. E nós estamos aqui como comunidade de fé para também nos tornarmos essa porta aberta para que dia a dia, tanto eu quanto você, possamos nos adentrar mais para dentro desse reino, como também pessoas que nós cremos, né? Quem um dia nós fomos esses que desviávamos pelos nossos próprios caminhos e hoje nós somos achados em Deus. E a palavra de Deus fala que Deus, ele deseja salvar a todos. Então, assim como esse Deus salvou a mim e a você, ele quer salvar a todos. Que essa possa ser a nossa disposição de contar os nossos dias agora, olha só. Não nos conformando com este século, mas sendo transformado pela renovação do nosso entendimento. Permitir que a novidade de vida e a novidade de espírito, desse espírito agora que está trabalhando em nós, nos dando liberdade, possa dia a dia dar forma ao nosso ser e o nosso ser possa ser essa expressão de alguém que foi totalmente envolvidos pela esfera do reino de Deus. Né? Essas palavras de encorajamento que eu gostaria de deixar para cada um de vocês, mas principalmente para mim também, porque essas coisas me energizam e faz com que eu fique animado a contar os meus dias, né, em novidade de vida e de espírito. Deixo para você um forte abraço.